Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Inspiração Social Podcast. Hoje o nosso tema é mídias sociais para o terceiro setor. Esse tema que ele é tão abrangente, mas ele é estratégico, e o meu convidado de hoje é um cara muito especial, um cara que eu posso ter uma honra de chamar de amigo e que já levou a Estação Social para Times Square. É um cara que eu tenho muita honra de receber aqui hoje, head da In-House, agência digital, especialista em marketing digital, e já está nessa profissão aí há mais de 5 anos. Seja muito bem-vindo, Samuel. Muito que obrigado. Prazer te receber aqui. O Inspiração Social está sempre de portas abertas para você e está sendo assim uma honra muito grande para mim te receber aqui hoje. Muito obrigado, meu amigo. É uma honra para mim, de verdade, estar aqui e ver a sua evolução, toda a evolução da Estação Social. É muito importante. Acho que a gente tem a possibilidade de ver o crescimento de muitas pessoas, né? Nas redes sociais, em qualquer âmbito, mas ver o crescimento dos nossos amigos é muito especial, de verdade. Fique à vontade, viu? A casa é sua. Lá. É nossa, a casa é nossa, a mesa é nossa. Samuel, a gente sempre tem a honra de receber os nossos convidados aqui de forma muito especial, e onde eu sempre preparo uma bebida pessoalmente, mas aqui a gente está falando de 2 profissionais de marketing, e toda conversa pautada em marketing, nada melhor que o nosso pretinho básico para embasar as nossas conversas. Eu não podia te receber de forma diferente. Então, a gente inicia com o nosso brinde. Vamos brindar. Ao nosso pretinho básico, para esse bate-papo, que hoje vai ser de fato inspirador. Então, nossa maior meta hoje aqui é fazer com que as instituições sociais compreendam e quebrem seus tabus a respeito desse tema que às vezes parece ser tão complexo. E falando sobre o pretinho básico, não tem coisa mais inspiradora que te faça se inspirar para criar conteúdo, qualquer coisa. É um pretinho básico, de verdade. É uma delícia, né? Todo mundo precisa de um pretinho básico, Todo mundo precisa de um pretinho básico. Ótimo, perfeito, meu parceiro. Samuel, infelizmente, muitas organizações sociais, elas têm perdido um pouco de território em razão do medo de se expor nas redes sociais. Sim. E às vezes não conseguir aparecer do jeito certo. E nessa sintonia, que às vezes não consegue se sintonizar, eles se perdem e perdem grandes oportunidades também. Como é que é a tua visão a respeito desse processo? Como é que uma instituição pode, de fato, conseguir perder esse medo? Eu primeiro vou falar da parte geral, sabe? Porque isso acontece com varejo, com o B2B, como a gente chama, e também com o terceiro setor. Imagina que você atende, que você faz o seu trabalho do seu jeitinho, com o seu tempero, com o seu know-how. E aí, quando você entra na internet, quando você entra na rede social, a primeira coisa que a pessoa me pergunta quando me procura para ajudar ela a entrar mas eu não sei como fazer. Você só precisa fazer o que você já faz de melhor. Às vezes a gente se monta de uma estrutura previamente pronta que não foi a gente que fez, para tentar visualizar ou então passar uma imagem de autoridade. E, na verdade, o que você precisa fazer na rede social é uma réplica do que você é, da forma como você atende, da forma como você se posiciona. Então, a primeira forma de se posicionar é ter o entendimento do que você já faz e trazer isso para o lado digital. Não diferencia em nada. Então, vamos lá falar desse negócio em outras linhas e outras esferas, né? Mais ou menos aquela máxima de todo mundo quer transformar o mundo, mudar o mundo, mas tem um pouco de dificuldade de mudar a si mesmo. Será que a gente consegue aplicar isso dentro do terceiro setor, falando de redes sociais? Porque a gente sabe que hoje existe um padrão. Sim. Um padrão de que algumas instituições sociais, elas têm ali a sua rede social low profile. Sim. E, por favor, você tem total liberdade para me corrigir se eu estiver falando alguma coisa nesse perfeito. sentido. Claro. E que preferem se posicionar dessa forma e fazer do seu feed ali um mural de pedidos. Sim. Quando não é somente assim. Então, como é que uma instituição pode se tornar conectada de verdade? A primeira coisa que ela precisa fazer é não se tornar low profile, né? Quando a gente fala de low profile, pessoal, é realmente aquela instituição que está ali, e agora, a partir desse momento, a gente conversa realmente mais focada na parte do terceiro setor, aquela instituição que, como o Clésio falou, só tá para pedir e tem medo de se expor. Olha o tanto de narrativas interessantes que uma instituição, uma OSC tem. Tem histórias inspiradoras,
tem campanhas que podem ser engajadas, tem como não apenas a parte de fomento, mas também a captação, não só a captação de recursos, mas também a captação de novos voluntários. Então tem tanta coisa, de transparência, até mesmo o que acontece dentro da instituição, né? A rede social é a melhor forma de você trabalhar, inclusive a transparência de recursos, de aplicação de recursos. Então, olha a gama de situações que existem dentro da estrutura de instituição de OSC que você pode utilizar dentro da rede social. Só aqui, com esses temas, eu já montei uma linha editorial aí de umas 7 pautas que você pode ir colocando. Né? Tem uma gama de situações. Então, por que se tornar low profile? Né? Porque ao invés de só ser um Instagram pedinte, não ter ali uma história, uma conexão, né? Pessoas que se conectam com pessoas. Sim, isso realmente já entra na minha próxima pauta aqui contigo, que a rede social ela não é uma tendência. Ela está se enraizando cada vez mais e ainda mais pautada na maneira de como eu estou me relacionando com as pessoas. Porque uma instituição, acima de tudo, além de um CNPJ por trás daquele CNPJ ali solidário, quando a gente está falando de responsabilidade social, não é só caridade. Tem ali vários CPFs, pessoas que, sabe, estão ali impelidas por amor, paixão, vontade de fazer acontecer, mas que muitas das vezes não conseguem mostrar isso da forma correta. Você falou do processo de transparência, de expor ali como é que aquela OSC se relaciona com os recursos que são ali fomentados. Algumas realmente têm um pouco de medo, Samuel, mas por uma crença limitante, eu posso dizer, isso eu posso te afirmar com propriedade, com certeza, de que a partir do momento que ela começa a expor muito tudo aquilo que ela tem recebido, quem pode apoiar, quem gosta de apoiar, começa a migrar por achar que não precisa mais, já está bem amparada, sim, e bem assistida, e isso é um ambiente muito, não é perigoso, mas ele se torna um pouco, é como se fosse dar um tiro no pé, não era bem essa palavra que eu queria utilizar aqui, mas que acaba confundindo a cabeça de quem está apoiando, mas é uma crença limitante. Então, como é que a gente consegue destrinchar e desfazer esse nó que muitas das vezes esse processo consegue criar, sabe? Consultoria para você que tem OSC, que quer começar a fazer as suas redes sociais e que tem medo de fazer a transparência de recursos. Muito simples, estabeleça metas. Ao invés da transparência de recursos mensais, das demandas que sempre existem, né, na sua instituição, estabeleça metas. Converse com a sua audiência. A sua audiência ela é a sua comunidade de força, de reforço. Né? Então, a rede social serve, inclusive, para isso. Para você, ao invés de pensar apenas em seguidores, pensar em comunidade, em pensar como comunidade. Então, pessoal, temos uma meta. Estamos entrando em junho, estamos entrando em julho. Até o dia 30, nós temos tal de recursos para conseguir. Nos ajude. Isso é uma forma... né, de crowdfunding, que é o famoso captação de recursos. Captação de recursos, vaquinha, né, e tal. Então, faça as pessoas se tornarem parte disso. E para quem ainda está arcaico e não consegue entrar nesse meio digital, eu quero falar para você o seguinte: você não usa mais Orkut, você não vai mais numa Blockbuster, numa locadora de vídeo, o seu celular que você está utilizando hoje não é um V3. Então, se você acha que a rede social ela é uma coisa passageira, quero te dizer que não tem como ser passageiro, é isso. A gente não usa mais classificados, não usa mais Telelistel. Então, ou você se adapta, aumenta as suas habilidades e entra nesse mundo digital, ou simplesmente você vai reduzir aí os seus sonhos, os seus projetos, né? Então, voltando ao que a gente estava falando, uma das ideias que a gente pode trazer aqui para essa questão da transparência de recursos é justamente você conversar com as pessoas como se fosse realmente uma comunidade e estabelecer metas mensais, metas quinzenais, metas, sei lá, bimestrais,
semestrais, você vai estabelecer e aí sim, a partir daquela meta específica, pontual, você pode organizar ali a transparência e Certo. convidar nesse próximo momento esse público, essa comunidade para uma nova Perfeito. meta. Aí a gente volta lá para o bate-papo inicial, onde a gente fala que rede social é sobre construir relacionamentos. Então, assim, não é sobre ferramentas, porque ferramentas elas se sucederão nesse infinito ir e vir, mas utilizar a estratégia correta é que vai sustentar as organizações nesse processo. E é engraçado que tu começaste esse episódio falando que existe um padrão. Não a sua rede social, a sua forma de comunicação, ela é como se fosse o seu dedo. Ela é uma identidade sua. Então, pode até ser que tenha um padrão, mas o que vai delimitar a diferença de uma rede social para outra, seja ela para varejo, terceiro setor, é a comunicação que você vai ter com essa comunidade e o que vai formar a forma de comunicação dessa rede social. Que não fica pronta. Você pode até começar com ela pronta, mas ela vai se moldando com o tempo. E isso só tem como você estruturar isso tentando. Agora eu vou para uma frente mais agressiva. Agora eu vou para uma frente mais clean, né? Agora eu vou trabalhar a transparência. Deu certo? Beleza. Não deu? Volta. Vamos produzir uma nova linha editorial, sabe? Eu acho que a gente está muito imediatista. A gente já quer as coisas prontas. A gente já quer o pack pronto. A gente já quer a linha editorial pronta. E isso daí é tudo uma formação, uma estruturação, um trabalho contínuo. Exato. Nesse processo é o que menos importa. Nesse processo de estruturação, porque eu acho que o mais importante de tudo isso é você abraçar as estratégias corretas para fazer a rede social ser mais efetiva. Na verdade, não são as estratégias, são os princípios, né, do marketing digital para fazer com que essa rede social seja mais efetiva. Eu tenho um costume de falar para os meus mentorados, pessoal que faz consultoria comigo, até mesmo na minha rede social, que você tem que buscar o seu protagonismo na sua rede social. E se você tem vergonha de falar, eu quero que você lembre quem é que paga as suas contas. E aí, trazendo para o terceiro setor, o medo de repente, outra instituição ou outra parte do setor falar sobre a forma como você está se comunicando, você não tem que colocar os seus olhos para essas pessoas. Você tem que ver não só as necessidades das pessoas que são assistidas por essa instituição, mas também qual é a forma de comunicação, uma forma de comunicação atrativa para a comunidade que fortalece a sua marca. A partir desse momento que eu penso dessa forma, eu mudo a minha ótica e não olho mais para o coleguinha do lado. Eu, na verdade, olho para essa comunidade dividida em duas, né? Dos ajudadores e dos que são alimentados por essa ajuda. Então, nesse processo, tu concorda comigo que usar a rede social é mais uma forma de ser do que uma maneira de fazer, correto? Exatamente. A gente está fazendo tem a cara do fazendeiro. Exatamente. A gente está procurando como fazer e, na verdade, a gente faz mostrando quem a gente é. Ponto. E exatamente com todas as suas qualidades e defeitos. Seja para um Instagram pessoal ou um Instagram profissional. Tá? Então, para a sua OSC, para a sua instituição, foque naquilo que você já faz. Quando a gente vai montar uma linha editorial para uma empresa, a gente sempre coloca ali bastidores, né? Então, o que acontece no teu dia a dia dentro da tua instituição? Quais são os lugares que você tem ido? Ou então, situações... normalmente, vamos pegar uma instituição aqui que tem a cozinha, que tem a parte de office, né? Olha só, de repente, um dia que você mostre como é que é feita a produção de comida, ou de repente, como é que é feita toda a parte de office, né? A parte de escritório. Você pensa, nossa, mas isso é tão clichê, mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito. Às vezes não, a maioria das vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, comece a trabalhar essas linhas editoriais, como a gente está falando desde o início aqui, como que você é pelo ser mesmo. Tá? Sim, sim, isso traz muito para a gente esse reforço de que as mídias sociais elas estão mudando a forma de como o terceiro setor vem se relacionando com o seu público. E eu quero, inclusive, até pedir a tua opinião nesse processo de como é que as OSCs podem conseguir se adaptar
né, e a essa mudança toda que as redes sociais trazem, porque a gente vê aí uma gama de evoluções, trends, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, flopam, e aí acaba que aí, mais uma vez, o terceiro setor se perde nessa maneira de como ele deve se comunicar. Eu acho que tem uma frase que, inclusive, eu sou espectador do Inspiração Social, tá? Daqui, da galera da Estação Social. E tem uma frase que eu vou falar aqui, que já foi falado por outros convidados, que se chama: pense fora da caixa. A partir do momento que a gente começa a pensar fora da caixa, você consegue ver inspiração para a sua rede social num Instagram engajado, numa rede social engajada de um supermercado. A gente fica olhando para o coleguinha do lado, vendo como é que o coleguinha do lado está se comportando e pensa que ele é o padrão. Na verdade, o padrão sou eu. Eu sou o protagonista. Então, comece a pensar fora da caixa. Comece a ver de que forma um Instagram de uma loja, um Instagram de uma pessoa influente pode contribuir positivamente àquela trend especial, pode contribuir para a sua OSC. De que forma que eu posso utilizar isso para angariar mais fundos, para ter mais pessoas, uma comunidade. Lógico que aí eu vou pegar na parte financeira, porque eu acho que conta muito, né? Essa parte de investimento. Todo mundo tem muito medo de se posicionar. E aí a gente pega situações como, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né? Que, infelizmente, teve situações de pessoas de má índole que estavam desviando. Esses são os desafios que as pessoas enfrentam, inclusive no meio, inclusive nas mídias digitais. Exato. Aí acaba diminuindo, né, a intensidade de doações e tudo mais. Isso aconteceu aqui em Manaus em 2021, quando teve a questão lá do oxigênio, gente vendendo oxigênio. Então, na verdade, isso acontece em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente vê essas multiplicações sazonais de falsos apoiadores que se utilizam da fragilidade do outro. Agora eu quero te convidar a pensar fora da caixa. Nem todo pastor... nem todo apoiador. Nem todo pastor, nem todo apoiador, nem todo político, nem toda pessoa que quer apoiar, nem toda OSC. E aí, às vezes, a gente pega esse 1% e usa como base. Maximiza. Né? Mas é justamente isso que acontece. Do lado daqui, falando do terceiro setor, é justamente o que acontece. Esse prejuízo, ele é unânime. É 95% que vem de quebra. Isso eu posso te citar, assim, com vários exemplos que eu poderia dar, que eu morro de vontade de contar, mas eu não posso, porque, né, eu ainda não tenho segredo. Não tenho grana para pagar o advogado para isso, mas acabar a gravação, papo de bastidor a gente conta. Mas aqui mesmo no Amazonas nós fomos severamente impactados 10 anos atrás e 20 dias atrás aí com um novo escândalo envolvendo o OSC, com um desvio de recurso público. Entende? Então, assim, as OSCs, nossas espectadoras que trabalham correto, elas têm esse impelido, paixão, amor, competência, porque os profissionais das OSCs, eles são competentes. Então, você tem gente capacitada ali, não é porque é ONG, é terceiro setor, sem fins lucrativos, que é não governamental, que tem qualquer pessoa trabalhando ali, não. Tem administradores, tem profissionais gabaritados para atuar ali, que precisam levar o alimento para casa. O terceiro setor, ele hoje está pertinho ali da agricultura, contribuindo no PIB brasileiro. Está empregando, está gerando renda, ele está fazendo muita coisa. E aí, quando se estoura um escândalo desse, quem está apoiando com o pé atrás ali na mesma hora. Então, assim, de saber quem está certo. Então, se você que tem dúvida desse processo, se você que costuma apoiar alguém, uma instituição, e a partir do momento que se estoura um escândalo desse, o meu convite não é que você duvide. É claro que para a gente é necessário a gente duvidar de tudo. Mas faça uma visita, converse, se conecte com a sua OSC, esteja perto. Aí eu vou te trazer... Isso vai ajudar. E aí tu acabaste de encontrar uma dor, uma necessidade que a OSC pode suprir com a rede social. Era aí que eu queria chegar. Porque, olha só, olha que legal. Que tal se você, com seu Instagram, com a sua rede social, pegar e estabelecer um dia de tour, de visita
né, específico de visita. Ó, lógico que existem OSCs aí que estão com as portas 24 horas abertas, mas o óbvio precisa ser dito, pessoal. Então, às vezes, a gente acha que as pessoas pensam com a nossa cabeça e não pensam. Então, a gente precisa realmente dizer o óbvio. Pegue um dia, já estamos aqui levantando mais uma pauta para a sua rede social. Já tô jogando os drops aqui à mesa, que é pra... vai sair deste episódio com o Instagram todo pronto para você. Já com conteúdo e com conteúdo aí, e tudo. Então, olha mês. só, anota aí, mais uma linha editorial. Pegar um dia específico e dizer quem tá da visita, certo? E ali naquela visita você vai mostrar como é que funciona o trabalho, porque é lógico que queremos angariar mais fundos, ter mais pessoas, mas principalmente construir a comunidade. É interessante a gente se defender de tudo, né? Em qualquer setor qualquer situação da nossa vida. Mas é muito legal quando acontece alguma coisa com você e que você não precisa se defender porque você tem uma comunidade tão forte que te defende por isso. Eu tenho essa experiência pessoal. Isso é muito legal. Eu vivenciei isso. E tu sabe quando que isso vai acontecer? Quando os bons pararem de ter medo de aparecer, enquanto os ruins dizem que são bons. Cara. Enquanto os bons tiverem medo de aparecer... Souza Samuel. Lacrimejou. Enquanto os bons tiverem medo de aparecer... Os ruins vão lá, vão ficar lá no alto dizendo que são bons. Então, se você faz o que é correto, se você tem uma transparência de recursos, se você tem ideias, se você quer entrar, entre. Não tem por que você ter medo, tá? Quero deixar esse recadinho aqui. Pronto, os bons são a maioria e eles precisam estar em evidência. Exatamente. Agora, Samuel, como profissional de marketing digital, a gente deu uma batida aqui nas ferramentas dizendo que eles são um ponto menos importante, mas necessário. Quais são as ferramentas que tu indicaria para as OSCs utilizarem nesse processo todo de imersão no meio digital? O que você traz para a gente aqui? Cara, a primeira coisa que você precisa é fazer um estudo do cenário e do que você está disposto a fazer. Porque às vezes você vai e contrata uma agência de marketing, contrata uma pessoa para te ajudar nisso, e aí a gente pode ir por N setores, por N caminhos. Mas se você não estiver disposto a fazer isso, aí você vai estar... Mudar é difícil, Exato. Mas as instituições sociais precisam estar abertas a abraçar essa mudança social, cultural, inclusive. E aí envolve até o processo de cultura organizacional mesmo da instituição. Perfeito, mas eu realmente acredito que é igual a pessoa que está sofrendo por inanição, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Começa aos poucos, senão você vai até passar mal. Vai devagarzinho, mas comece e continue progredindo em produzir o protagonismo da sua instituição dentro da rede social. Uhum. Então, quais são as ferramentas que você pode utilizar? Primeiro, é fazer um estudo do cenário, de como você está e de onde você quer chegar. E aí, dentro desse caminho, desse limbo, desse percurso, melhor dizendo, você vai colocando ferramentas interessantes. Então, procure uma agência, procure cursos específicos para o terceiro setor, procure estar próximo de instituições que já têm essa pegada legal e também, como eu falei anteriormente, pensar fora da caixinha. Pensar fora da caixinha já te deixa muito mais aberto a novas possibilidades e a entender que sim, é preciso mudar. Eu acho que, falando em pensar fora da caixa, as instituições precisam estar devotadas a construir um relacionamento profundo com quem pode apoiá-las, com quem pode ser suas voluntárias, e criar esse relacionamento é muito mais importante do que só captar recursos, fazer pedido de doações. Eu acho que o segredo todo nesse processo de mídias sociais para o terceiro setor é em criar relacionamentos ingeridos. É isso, exatamente isso. Quando a gente fala de comunidade, a gente não está falando de números. A gente está falando de pessoas engajadas. E aí a gente já conversou sobre pessoas que vão te defender, pessoas que vão vender aquilo que você vende, pessoas que vão levantar a bandeira que você levanta. Agora, onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Estão aí.
Às vezes a gente precisa fazer... Estava falando agora há pouco do óbvio, né? Às vezes a gente precisa mostrar o que a gente faz para a pessoa. Olha que legal, me identifico com isso. A pessoa nem sabe que ela precisa do que eu faço. Eu preciso fazer ela entender o que eu faço para ela entender que ela precisa de mim ou que eu preciso dela e que a gente pode montar aqui uma comunidade. E essa comunidade serve exatamente para isso. Para uma comunidade de pessoas engajadas que vão te defender quando for preciso, que vão te ajudar quando for preciso, que vão levantar a bandeira que você levanta quando for preciso. E só tem como fazer isso, só tem como fazer essa conexão se relacionando. A gente está falando de redes sociais. Redes sociais. Conexão de pessoas. Redes, conexão. Social, pessoas. Conexão de pessoas. Não tem como eu me conectar com um post estático pronto. Tá? Já fica aí o recado. Eu preciso estar me conectando pessoa, porque se conecta com pessoa. Certo? Então, tem que botar a cara na tela, colocar tem que botar a cara na tela. No vídeo, no sol. Exatamente. Mas, de verdade, faça isso como a gente estava conversando aqui, né? Qual é o meu ponto A? Meu ponto A é a inércia, é uma rede totalmente fora do padrão, ou então eu não faço nada, né? Totalmente ali low profile. Qual é a minha meta? Vamos começar pelo financeiro? A gente quer agariar X de fundos, a gente quer se tornar referência no setor X no Amazonas. É isso que você quer? Então aqui, ó, apresente as ferramentas, verifica quais são as ferramentas que você chegar lá e cumpra. Também não adianta. Você tocou num ponto muito importante, Samuel, desculpa até cortar sua fala. Claro. Mas quando a gente fala de finanças, hoje ela é a maior dor que existe no terceiro setor geralzão. Se você chegar a visitar qualquer instituição, quando você conversar com o gestor, com qualquer pessoa, ele vai te dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de dinheiro para manter aqui a minha casa de pé, eu tenho despesas com o pessoal, com alimentação, eu não tenho parceria com o governo. Tudo, o dinheiro vai ser o centro. Uhum. E um dos meus principais objetivos, quando eu fundei a Estação Social e subsequentemente criei aqui o podcast, é para tentar trazer essa mudança de mentalidade de colocar o dinheiro no lugar dele, que não é o centro das nossas vidas. Ele proporciona muitas coisas que nos deixam felizes, mas para eu captar recurso, para eu ter visibilidade, Sim. eu preciso fazer um investimento, e principalmente falando de rede social. E aí, nisso, eu estou trazendo para ti essa pauta de tráfego pago. Qual é a importância de uma instituição postar, que nada viraliza do nada. Sempre Exato. tem, isso faz parte de uma estratégia. Sim. Então, qual seria o valor mínimo? Até porque, para a gente tirar esses tabus das instituições acharem que é caro, que é inacessível, e não é. É só uma questão de priorização, Sim. investimento, paciência, tempo, estratégia, até que tudo se ajuste, se agregue e exploda. Eu poderia responder essa pergunta dizendo assim, que você pode começar a investir com R$6 ou $1, tá? Mas eu acredito que, inclusive trazendo essa pauta que você está falando sobre a mentalidade, né, de mudança de mentalidade, eu acredito que a gente pode ir muito mais fundo, porque aí a gente tem uma base, um alicerce para uma construção daquilo que a gente quer. Lembrando sobre o ponto A, a minha inércia, meu low profile, e o ponto B, a minha referência. Lembra das ferramentas? O tráfego pago, ele é uma ótima ferramenta, né? Como eu falei, você pode começar investindo com R$6. Mas, antes de você pensar em tráfego pago, a gente precisa pensar no arrumar a casa. O que é o tráfego pago, pessoal? É você pegar... Conta um segredo aqui pra gente. O tráfego pago é um impulsionamento ali do post? Exato. Sabe aquele botão lá no Instagram chamado turbinar? Ali a gente já pode considerar um tráfego pago. Mas, normalmente, a gente faz isso numa plataforma que a plataforma oferece, né? Num cenário dentro da plataforma, onde a gente consegue verificar pessoas por geolocalização, interesses, idades. É maravilhoso. Só que, dentro do processo de sair do ponto A para o ponto B, a gente precisa arrumar a casa. Sabe por quê? Você vai lá, vou investir R$500 em tráfego pago, certo? Consegui uma ação aqui, consegui um dinheirinho bacana, vamos investir. Só que o seu Instagram, a sua rede social, ela é uma agência, um Instagram totalmente low profile, como a gente está falando. Sabe o que vai acontecer? Vão entrar, sim, 5.000 pessoas pela porta da frente
e vão sair Pela mesma porta. 4.999 pela porta de trás. Ao invés da gente ter classificado o tráfego pago como um investimento, ele vai ter sido um gasto. Então, a primeira coisa que você pode fazer é arrumar a casa. Com estratégia, com a planejamento estratégia, de conteúdo, exato, se forma tornar de presente, organizar a linha editorial, para que aquela pessoa que está entrando pelo tráfego pago, por alguma publicação interessante que você tenha feito e tenha jogado lá, entre e diga, nossa, que casa bonita, e quando eu falo casa, é a sua rede social, que lugar interessante, que lugar bem pautado, vou ficar. As pessoas ficam no seu Instagram porque elas querem. E se elas saem porque elas querem. Então a gente tem que ser interessante o tempo todo, né? Então se a gente... Reter. Oi? Para reter. Para poder ter aquela retenção, né? Hoje a rede social ela é classificada por relevância, o quanto que você é relevante. Por isso que algumas contas aparecem muito mais do que outras. Você segue 100 pessoas, mas só aparecem 5 no seu feed. É por conta da relevância. É por conta do tempo de tela que você passa. Imagina que você está rolando o feed da sua tela e você parou ali numa publicação, automaticamente, vamos dizer que tem ali um cronômetro. Então, o tempo que você passa vendo aquela publicação, o algoritmo, que a gente pode chamar de robô, ele vai entender que aquela publicação daquela pessoa se torna muito mais relevante para você. Então, o que vai acontecer? Quando você for entrar de novo naquela rede social, aquela publicação ela já vai ter uma relevância maior, ela vai lá para cima. Já vai aparecer na primeira posição. Exato. Aí eu te pergunto, quando a pessoa entra na tua rede social, quando ela entra na rede social da tua instituição, ela vai ver um lugar atrativo ou ela vai ver só um pedinte virtual? Né? Ela vai ver prova social, ela vai ver causa social, ela vai ver pessoas se conectando com pessoas, ou ela vai ver apenas publicações estáticas e, no máximo, uma foto que não é nem da instituição, é uma foto de banco de dados. Então, tenha muito cuidado quando a gente fala de tráfego pago, a gente precisa realmente entender que o tráfego, ele é uma das últimas ferramentas para você assumir, para fortalecer a sua marca, para gerar engajamento, para sim gerar conversão a ponto de você conseguir mais investimentos, mas não é por ele que a gente vai começar. Mas nessa conversa aqui, então, a gente começa a falar de brand, planejamento de conteúdo, exato, posicionamento, exato, uma repaginação, inclusive, do posicionamento do gestor, correto? Então, nisso aí, a gente entra até em brand pessoal, trabalhar o marketing pessoal do posicionamento desse gestor. O que tu tem para dizer para a gente sobre isso? Eu acho que tu pode estar dizendo que eu estou de parabéns, tá? Você está de parabéns, meu amigo. Você está trabalhando, porque, na verdade, eu não vou pegar o meu exemplo, eu vou pegar o exemplo do Clesley. Uma vez a gente estava conversando e ele dizia, porque eu preciso organizar o Instagram da estação social e tudo mais. E eu disse, me corrija se eu estiver errado. Eu disse, acho que a gente está começando pelo lugar errado. Precisamos começar pelo @Clesley Rodrigues. Porque, lembra que eu conversei no início falando sobre pessoas que se comunicam com pessoas? Não faz sentido. Eu posso até fortalecer a marca o meu @estação social, mas o estação social ele é feito por pessoas. Então, à medida que eu engajo a minha marca pessoal, meu branding pessoal, né? Eu também engajo a minha marca. Mas eu não quero aparecer. Então, a gente precisa realmente trazer alguém que queira aparecer, que seja a cara do seu @ da sua instituição, para a gente poder conectar essas pessoas, né? Qual é o cenário perfeito? Pessoal, até mesmo CIMED, que é uma empresa farmacêutica, hoje já entendeu... Eu acho sensacional o brand dessa empresa. É maravilhoso. Sabe por quê? Porque hoje eles entenderam que as pessoas se comunicam com pessoas. Então, o que acontece? Hoje você vai ver o presidente, a vice-presidente e toda a casta de diretoria dentro da rede social. Fazendo o quê? Vendendo medicamento? Não. Fazendo dia infotenimento, que é a informação linkada com o entretenimento. Por quê? Porque quando eu olhar um tipo de roupa, um tipo de bolsa, eu vou lembrar da Carla CIMED. Automaticamente eu faço aquela... Sabe quando eu considerei que foi o pulo do gato ali, do posicionamento deles para venda de medicamento, quando mostrou o dia a dia dela, saindo de casa, se preparando para o trabalho, a reunião de equipe, e ela colocando
a touca indo para a linha de produção dos medicamentos e mostrando o processo de embalagem. Perfeito. As pessoas elas só te seguem por duas coisas, tá? Dor, desejo. De alguma forma, tu tá no meu Instagram porque tu alimenta uma dor minha ou um desejo meu. Dor, eu posso entender como necessidade, e desejo pode ser por felicidade mesmo, alguma coisa que seja interessante do seu conteúdo para mim. Acontece isso. Qual é o desejo que as pessoas têm em assistir ela? É o desejo pela bolsa? É o desejo pela vida? É o desejo pela rotina? Entende? Então, isso daí faz com que eu entenda, trabalhe o meu branding, a minha marca pessoal, e fique na mente o tempo todo da pessoa. Aí, quando eu for lá no supermercado, quando eu for lá na drogaria, que eu ver a marca da CIMED lá, eu não vou olhar a empresa, eu vou lembrar da pessoa. Eu vou lembrar da Carla CIMED. Então, a primeira coisa, voltando e respondendo a tua pergunta, é isso. Eu consigo fortalecer, a gente começou trabalhando conversando e trabalhando o arroba da empresa, né? Mas a gente já está indo um pouco mais fundo, que é os arrobas, né? As contas de Instagram das pessoas que fazem a instituição, né? Começamos a trabalhar, eu falei sobre empresa, desculpa. Começamos a trabalhar o arroba da instituição. Não está errado, não. As instituições sociais, elas são empresas. Perfeito, fico feliz, obrigado. Então, sem fins lucrativos, mas são empresas. Perfeito. Então, a gente começa trabalhando o arroba da sua empresa. Daqui a pouco a gente vai mais fundo, ou de repente pode começar pela marca pessoal e trabalha esse arroba das pessoas que estão ali. Por quê? Eu vou lembrar que o Clesley é da estação social. O Clesley. Quem é a estação social? É o Clesley. Eu sigo quem? O Clesley. Para seguir a estação social. É uma ramificação. Perfeito. É uma ramificação que a gente precisa entender que já acontece involuntariamente na sua mente. Mas que a gente trazendo para na ponta do lápis, fica muito mais explicado, porque é realmente involuntário. Mas vamos trazer para a prática aqui e trazer um exemplo bem claro, quando a gente fala de instituições que estão fazendo tudo isso aqui que a gente acabou de colocar na mesa, criando relacionamento, fazendo com que as pessoas compreendam os seus processos, tudo aquilo que elas têm. Aqui no Amazonas a gente tem um grande exemplo e eu não posso me furtar de citá-los, que é uma instituição que ela tem um relacionamento com o público dela, apesar da causa que ela mantém. Então, que hoje, quando a gente fala de apoio para instituições, eu apoio uma causa. Sim. Eu não apoio só aquela instituição, eu apoio aquela instituição porque eu tenho sensibilidade com a causa que ela levanta e tudo mais. E hoje a gente tem uma instituição aqui em Manaus que faz esse trabalho assim, lindamente. Cria relacionamento, desperta desejo de apoiar pela causa que tem, que é o câncer infantil. E eu estou trazendo o GAC aqui à mesa hoje com nossos amigos. O GAC faz um trabalho fantástico com tudo aquilo que eles realizam ali. E se você participar de qualquer evento que o GAC realiza, você não sai de lá de olhos secos. Você sai de lá maravilhado, encantado com o trabalho que eles realizam. E eles realmente fazem um trabalho muito forte em rede social. Eles têm muitos apoiadores, inclusive a causa que eles defendem, que é o câncer infantil, que é uma criança que está ali lutando pela vida, automaticamente já traz esse apoio. Mas o trabalho que eles fazem em rede social é sensacional. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar e trazer esse comparativo com aquilo como eles se posicionam, como eles encantam, me faz doar para eles o kit suplementar que as crianças precisam de todos os dias. O número de atendimento que eles expõem nas redes sociais me faz acreditar que vale a pena colocar e apoiar aquele serviço. E não obstante, trazer também um exemplo que é a página do Nascer hoje em dia. Perfeito. Um site muito bem trabalhado, ver o que o Nascer tem feito com as crianças em situação de vulnerabilidade e famílias, e empoderando mulheres e trabalhando a prevenção das crianças hoje que estão expostas ao uso de substâncias psicoativas e vendo que eles estão fazendo um trabalho de transformação ali no sítio Voúda, me faz receber a ligação do Nascer e doar ali R$50 por mês. E nem é o valor mínimo de doação. Perfeito. E se você for analisar a fala do Clesley, você que vai volta aí rapidinho, vê que ele falou sobre apenas o que o GAC e que o Nascer fazem.
Vida, diário, necessidade, evento. Será que realmente a pessoa doa para sua instituição porque ela gosta? Qual é a sensação? Qual é o feeling? Qual é o sentimento que a pessoa tem em doar para sua instituição? Realmente é porque você tem sido maçante em pedir, 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 e as pessoas só atendem quando a sua necessidade está na zona vermelha? Ou porque as pessoas se sentem à vontade e é gostoso? Até para fazer caridade, a gente precisa entender que tem que ter gosto, é gostoso, tem que ter vontade, né? Então, de que forma que você tem se posicionado e conseguido isso? Porque a partir do momento que eu tenho esse entendimento de comunidade, de novo a comunidade aparecendo aqui, entendimento de comunidade, eu consigo perceber que aquele meu ciclo é um ciclo saudável. O ciclo, não apenas o meu ciclo de trabalho, mas o ciclo da pessoa que está ali comigo, me auxiliando, me ajudando. Às vezes a gente tem uma meta, chega naquela meta e pronto, esquece de todo mundo que ajudou na meta. Né? Então, de que forma que você tem sido transparente? De que forma que tem sido grato? De que forma que você tem sido coerente com quem está com você? Com quem está ali auxiliando você? É trazendo vida, é trazendo pessoas para se comunicarem com essas pessoas. Acho que a gente pode deixar aí esse recado, né, usando o Instagram do GAC e do Nascer. A gente não está falando... Quando a gente começa a entender isso, a gente não está falando de crianças com câncer mais. A gente não está falando de crianças em vulnerabilidade social. A gente está falando de valores. A gente está falando de valores. Eu me sinto bem em ir ao GAC. Eu me sinto bem em ir ao Nascer. É até emocionante falar, porque quando a gente fala dessas duas instituições, a gente não está falando do CNPJ, do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. A gente não está falando do Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco. Sim. A gente está falando da principal causa dessas instituições. O GAC tem ali a bandeira de faça parte da cura. Perfeito. O Nascer tem a bandeira, tem o seu slogan ali pesadíssimo, que é cuidando do futuro. Sim. Se eu estou resolvendo o problema aqui na raiz, eu estou entregando transformação de vida. E é o que essas instituições estão entregando hoje. Elas não têm um produto, nenhuma delas. Nenhuma delas tem um produto. Nenhuma instituição tem. O produto que as instituições têm é um ser humano transformado. Então, a partir do momento que elas me convidam para fazer parte Sim. disso, não dá para dizer não, sabe? Se você for buscar lá na ancestralidade, nós temos, desde sempre, a necessidade de habitar em comunidades. Estar atrelada a uma comunidade. Se você for pegar nos povos originários, a gente tem ali os exemplos, né, da passagem, né? Quando o menino vira homem, e se ele não cumprir aquilo, ele tem uma punição. E isso vem do mesmo jeito até hoje. A gente tem a necessidade de fazer parte de alguma coisa, de alguma comunidade, seja ela com fins lucrativos, seja ela com credo religioso, seja ela, enfim, com caridade. E é exatamente isso que a gente quer trazer aqui. Eu estou fazendo por obrigação ou estou fazendo porque eu quero me sentir à vontade? Aí eu vou para o lado da instituição. Eu estou trazendo as pessoas por obrigação ou eu estou trazendo as pessoas para fazer parte de uma cura? Cuidar do futuro. Qual é o meu verbo de ação que eu levanto a bandeira para que essa pessoa venha para me auxiliar a fazer esse verão, né? Eu, como andorinha, fazer esse verão. Então, eu acredito que é exatamente isso que a gente precisa entender. Eu acredito que isso tem sido inspirador. Acredito que está sendo inspirador para quem está assistindo. Com certeza. É entender. E aí eu volto para minha primeira fala. Você não precisa de um pack pronto. Você não precisa de um padrão. Você precisa apenas externalizar... Ser protagonista. Aquilo que você já faz. Às vezes é só você olhar no espelho, chegar no espelho e dizer, vamos lá, o que a minha instituição faz? O que eu faço? Coloca no papel.
Isso vai te ajudar no teu brand pessoal e no teu brand na tua marca pessoal e na tua marca da tua instituição. Pronto, já montou aí a linha editorial do que precisa ser feito na rede social. Show de bola. Então vamos lá, só para a gente deixar aqui e a gente caminhando para o nosso fim. Vamos lá, 5 dicas para fazer um planejamento de conteúdo rápido. Beleza, primeira coisa, acredito que é até um resumo do que a gente falou, né? Primeira coisa, onde você está. Segunda coisa, onde você quer chegar. Terceira coisa, organize o seu ser e não o fazer, tá? Você não precisa olhar para o vizinho, veja o que você é, de que forma que você tem feito, quais são, o que determina quem você é. Quando eu falo você, eu estou falando você instituição, tá? Quarta, não tenha medo de aparecer. Pessoas se conectam com pessoas, tá? E quinta, faça as pessoas que estão com você, as pessoas que doam, as pessoas que estão ali sendo participativas, com tempo, com dinheiro, participarem do processo. Crie essa comunidade, tá bom? Então, acredito que esse é o primeiro processo. E olha que, quando eu penso nesses 5 pontos, eu não estou falando só de rede social. Eu estou falando de vida. Entender quem eu sou, onde eu estou. Entender para onde eu quero chegar, né? Começar pelo eu, começar como protagonista, não ter medo de aparecer e criar uma comunidade. Eu acho que esses 5 aqui servem para o seu Instagram, servem para a sua comunidade, para a sua instituição. Acho que esse é o principal. Depois você pensa em design, depois você pensa em contratar uma empresa, depois você pensa em tráfego. Comece pelas ferramentas que você já tem, que você nem imagina que você tem, mas que você já tem. Começando por essas ferramentas, você vai com certeza atrair pessoas que estejam engajadas na mesma causa que você, mostrando qual é a sua bandeira. Você vai ter essa noção de que existem outras pessoas que nem sabiam que estavam precisando daquilo que você faz. É muito importante, até pegando uma carona na tua fala, de dizer, comece onde você está, com os recursos que você tem, mas não se limite ao como você pode. Busque capacitação, invista nesse processo, porque todo retorno, ele chega, mas ele não chega sem investimento. Ele não chega se você não mudar a mentalidade, não investir, não buscar capacitação diária nesse... Exato. Principalmente falando de rede social, Exato. Que é algo que está ali mudando constantemente. E é o que a gente falou, né? De pensar fora da caixinha. Começa a observar... Cara, esse ponto, acabei deixando para o final, esse ponto é presta atenção. Se você não entendeu nada do que a gente falou, você vai entender agora. Com essa frase que eu vou lhe falar, com esse recado que eu vou te dar. Comece a pensar fora da caixinha em relação ao tempo de tela que você passa na sua rede social. Quantas daquelas pessoas que você segue não quero estudar, não quero me capacitar, não quero assistir vídeo no YouTube, tem todas as ferramentas, mas não quer fazer nada. Então, já que é assim, comece a observar quem são as pessoas que você segue. Aquelas pessoas, elas têm um conteúdo construtivo ou é apenas entretenimento? A partir do momento que eu começo a me alimentar de que você está comendo, né? Começo a entender que o que eu me alimento na rede social pode me construir ou me destruir, eu consigo entender e até aprender pensando fora da caixinha. Ok? Então, assim, quem é o seu tempo de tela? Quantos por cento você passa na rede social? Quantos por cento de tempo do seu dia você passa na rede social? E esse tempo de tela que você tem, ele é um tempo de tela. Quando eu falo tempo de tela, eu estou falando do tempo que você passa rolando, sabe? O feed do celular. Ele é um tempo construtivo ou destrutivo? Pare de achar que a gente precisa, sim, a gente precisa da captação. Comece com o que você tem, evolua e entenda que não dá para começar pelo 5º degrau. Tem que ser o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Um passo de cada vez para que você consiga evoluir e tenha uma base sólida. O que muitas vezes acontece com empresas, com instituições, é que a galera quer começar já no 5º passo e aquilo não se torna sustentável. Entende? Aí eu paro de fazer, porque eu não consegui aprender o básico.
Então, para você chegar hoje aqui no Inspiração Social, para você ter essa estrutura hoje, é porque você começou lá atrás fazendo vídeo sozinho. Eu, a mesma coisa. Para eu hoje ter uma produção, ter um filmmaker que trabalha comigo, eu comecei lá atrás. Porque tenho uma necessidade. Se o meu filmmaker, isso não vai acontecer, viu, Estúdio de Inspiração, mas se de repente você parasse hoje de fazer uma inspiração, se você quiser fazer um podcast em casa, você já sabe como é que é a estrutura. Porque você começou pelo básico, né? A mesma coisa, se o meu filmmaker não conseguir administrar tempo para mim, eu vou abrir a câmera do meu celular e fazer porque eu sei fazer o básico. Entende? Então, eu acho que esse é o recado principal, não começar... O primeiro passo desse básico, fazer o básico começa é o básico. Perder a vergonha, fechar os ouvidos para as críticas, porque Exato. Se você está sendo criticado e tem oposição, é porque você está no caminho certo, acredita nisso. Exatamente. Essa questão das críticas, né? Você me conhece, né? Eu fico bolado com isso. Se a pessoa não paga seus boletos, não tem problema. Aí outra coisa, se de repente você vê que a pessoa que está te criticando ainda nem chegou lá, a gente a gente vai fechar os ouvidos para gente, né? Que critica sem ter resultado, né? Pronto. Então é basicamente isso. Nossa, Samuel, que prazer te receber aqui. Esse bate-papo ele foi inspirador. Tenho certeza que vai impactar muitas OSCs. E se você deseja ter esse serviço, conte com a Estação Social. A gente dispõe desse serviço, dispõe dessa organização. Comece onde você está, faça o que você pode, mas não se limite a isso. Conta com a Estação Social para te ajudar. Muito obrigado de verdade, de coração, todo mundo, toda a equipe, Clesley, é um prazer e qualquer coisa pode contar comigo aí. Tá sempre regado a um bom café. Obrigado, parceiro. Valeu.